Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Muito bom estarmos juntos na nossa escola bíblica dominical, tendo tempo de aprender mais a respeito do Senhor, conhecendo mais da sua palavra. E é muito bom que você e a sua família esteja aí reunida para juntos estudarmos hoje o Salmo de número 11. Então abra a sua Bíblia para o Salmo de número 11 e vamos começar esse nosso tempo orando ao nosso Deus, colocando diante dele nossas vidas, para que os nossos ouvidos e mente estejam abertos para aprendermos mais do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado porque o Senhor nos reúne como famílias para podermos aprender da Tua Palavra. Oramos para que esse texto ensinado hoje possa ser conduzido às nossas mentes pelo Teu Santo Espírito, de tal maneira que o entendamos e pelo Teu poder possamos colocá-lo em prática em nossas vidas. Fala conosco, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então, Salmo de número 11, abra aí a sua Bíblia e vamos fazer a leitura desse Salmo que tem apenas 7 versículos. E o Salmo começa assim: Eu me refugio no Senhor. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda para atirar de surpresa contra os retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio, e odeia o que ama a violência. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os que são retos verão o seu rosto. Amém? Esse é mais um salmo de Davi. A gente já vê isso logo ali na introdução e você pode perceber isso, dizendo que é um salmo de Davi, e mais uma vez esse salmo também aparece aí a nota litúrgica, dizendo ou confirmando para nós que possivelmente uma cópia deste poema ou desta canção foi entregue ao regente do coro. Então a gente já tem esta informação, estas informações a respeito dos salmos. A estrutura desse salmo é muito interessante e é simples. Ela começa, ou o salmo começa com uma resposta de Davi. Por isso o título da nossa aula hoje é uma resposta corajosa. E a gente vai entender o porquê foi uma resposta corajosa. Então o salmo começa com uma resposta de Davi. E uma resposta a um conselho que foi dado. E aí a segunda parte do versículo 1 e o versículo 2 é esse conselho que foi dado para Davi e o motivo do porquê esse conselho foi dado. E o final do Salmo, versículo 4 até o 7, nós temos os motivos do porquê Davi respondeu assim. Deu para entender então? Assim que começa o Salmo, a resposta corajosa de Davi. No mesmo versículo 1, nós temos o conselho que foi dado. Versículo 2, o motivo do porquê foi dado o conselho a Davi. E depois dos versículos 4 até o versículo 7, o motivo do porquê Davi deu essa resposta. É um salmo simples, porém com lições muito preciosas para nós. Primeiro, então, a gente vê aí logo no começo do salmo, no versículo 1, a resposta que Davi dá. É interessante, né, a maneira como o salmo foi escrito, foi estruturado, porque pela nossa lógica, apareceria primeiro o conselho para depois vir a resposta. Ou viria o conselho, o motivo do conselho, para depois vir a resposta de Davi e então o motivo da resposta, a justificativa da resposta. Mas o autor naquela época, o próprio Davi, resolveu escrever dessa maneira. E ele começa então o salmo com a sua resposta, que é na verdade uma afirmação. Eu me refugio no Senhor. E isto é muito comum ouvirmos da boca de Davi, pensando hoje nos escritos de Davi. Ele é alguém que em vários momentos afirmou isso.
a confiança no Senhor. E quando a gente usa a expressão confiança, a gente também está se referindo a essa ideia de refugiar-se no Senhor. Davi sempre fez isso. E a gente vai olhar agora alguns salmos para confirmar essa ideia de que Davi, de fato, era alguém que confiava e se refugiava no Senhor. Olha aí o Salmo de número 7, versículo 1. Vira aí algumas páginas e você vai encontrar o quê? Davi dizendo: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Algumas versões traz confio. Davi falando isso. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salmo de número 13. Olha aí outra vez, Davi falando a mesma coisa. E todos os salmos que a gente citar aqui, vai aparecer basicamente a mesma frase. Capítulo 13, verso 5. Mas eu confio ou me refugio na tua misericórdia. Meu coração se alegra na tua salvação. Afirmação de Davi. Salmo 16, versículo de número 1. Protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Percebe? Em vários salmos, Salmo 18, aparece a mesma coisa, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. De novo, Salmo 18, a ideia é que ele se refugia no Senhor. Salmo de número 25. Salmo de número 25, versículo 20. 25, 20. Protege minha vida e livra-me, que eu não me frustre, porque em ti me refugio. Senhor, que eu não fique frustrado. Por quê? Porque eu me refugio no Senhor. Mais um salmo que eu listei aqui, dos muitos que poderiam ser listados, Salmo 31, verso 1. Senhor, eu me refugio em ti, que eu não me frustre. Livra-me pela tua justiça. De novo, bem parecido com o anterior que nós lemos. Mas em vários salmos, Davi vai fazer esta afirmação, que ele se refugia no Senhor, porque ele entende quem é o Senhor, o que o Senhor representa na vida dele, o que o Senhor é capaz de fazer. Quer dizer, ele sabe que o Senhor é capaz de fazer tudo, então ele se refugia no Senhor, ele se esconde, ele confia plenamente no Senhor. Esse Salmo de número 11 que nós estamos estudando hoje, ele começa então com esta afirmação de Davi, que, diga-se de passagem, deveria ser a afirmação de todo cristão, de todo aquele que professa a sua fé em Cristo Jesus. Ele deveria dizer isto: Deus, o Senhor é o meu refúgio, eu confio tão somente no Senhor. Mas é claro, como seres humanos que somos, nós tendemos a até falar isto, mas a prática diária reflete que nós confiamos parcialmente, dependendo da situação, bem pouquinho no Senhor e mais nos recursos que a gente consegue encontrar neste mundo ou em nós mesmos, e neste mundo envolve nós mesmos. Às vezes eu dependo mais da minha capacidade do que me refugio no Senhor. Eu confio mais nas possibilidades que o mundo oferece do que confio no Senhor. E aí já fica a primeira lição, e talvez por isso que o salmista, quando escreveu, já iniciou o salmo, não apresentando o conselho que ele recebeu, mas apresentando a confiança que, indiscutivelmente, ele tinha no Senhor. E independente de todos os recursos, ele mantinha a sua confiança no Senhor. E vale lembrar que quem escreve esse salmo é Davi. E a história de Davi é uma história recheada de momentos de dificuldades. E ao que parece, ele está passando por uma dificuldade aqui, que nós não sabemos qual é, mas ele recebe então conselhos. Não sabemos se foram bem intencionados ou não, mas ele recebe um conselho. E a resposta corajosa dele é a seguinte: eu me refugio no Senhor. E ele não começa nem assim, mas eu, não.
Eu me refugio no Senhor, porque é o início do Salmo, e ele já começa com essa afirmação, e esta afirmação ele faz porque ele recebeu um conselho. Então ele recebe esse conselho, versículo ainda primeiro, ele mesmo falando, como pois me dizeis? E aí ele diz qual foi o conselho que ele recebeu. Foge para os montes, ou para o monte, como um pássaro. Por que vocês estão me falando isso? Para fugir para o monte, como um pássaro foge, correr para lá. Davi, então, recebeu este conselho em meio a uma dificuldade que ele está vivendo, como já dissemos, não sabemos qual dificuldade era essa, mas o conselho que ele recebe é muito claro, corre para o monte. Não sei se eles pensaram, mas a gente, ao ler esse salmo, a gente lembra de gente que fugia para o monte. Se você olha o livro de Juízes, lá no capítulo número 6, a história de Gideão. Gideão, lá no capítulo 6, a gente encontra ele malhando trigo, separando toda a colheita, que era costume deles fazerem isso naqueles dias. Por quê? Eles separavam porque os midianitas estavam constantemente invadindo a terra deles, e a primeira coisa que eles faziam era destruir a colheita ou pegar aquilo que eles queriam e destruir o restante. Então Gideão e todo o povo de Israel fazia o quê? Malhava o trigo um pouco antes deles virem, pegava o que dava, corria para as montanhas e se escondiam lá. Talvez quem deu esse conselho para Davi lembrou dessa situação ou situação parecida, mas quando eu li eu me lembrei exatamente de Gideão. Alguém que, diante do problema, corria, fugia para os montes. Davi recebeu esse conselho, mas ao contrário de Gideão, Davi tem a postura que a gente encontra lá no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O monte que é referido ali possivelmente tem a ver com a cidade de Jerusalém, que fica no alto. Então, e lá em Jerusalém é onde ficava o templo, isto é, aonde Deus se manifestava, a presença de Deus era manifesta ali, por isso eles iam para Jerusalém. A presença do templo indicava a presença do Senhor. De onde me vem o socorro? Eu olho lá para aquele monte, da onde me vem o socorro? E Davi vai além daquele monte. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi, então, recebe esse conselho, mas ele diz, não, eu me refugio no Senhor. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus e o apóstolo Paulo receberam um conselho semelhante. Jesus, próximo ao seu sofrimento, Mateus capítulo 16, versículo 22, ele recebe o conselho de Pedro. É mais ou menos a mesma coisa, não necessariamente foge para o monte, mas Pedro dizendo assim, Senhor, para com isso, não vai te acontecer essas coisas. Olha lá, Mateus 16, 22, se você quiser abrir. Lá Pedro está dizendo assim, mas Pedro, chamando Jesus de lado em particular, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Em outras palavras, vamos dar um jeito, vamos arranjar espada, vamos partir para a guerra, ou vamos sair correndo daqui. Pedro está falando para Jesus, dá um jeito, mas não passe por essa situação, não aceite essa situação. Paulo, lá em Atos capítulo 21, versículo 12, Lucas conta para nós que ele e os demais tentaram convencer Paulo a não lidar com determinada situação. Atos 21, 12 fala assim, quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Tanto Paulo quanto Jesus, como Davi, receberam conselhos bem intencionados ou não, mas de pessoas que possivelmente amavam a eles e disseram assim, olha, dá um jeito de fugir, vai embora. Mas a resposta corajosa de Davi neste salmo foi, eu me refugio no Senhor. Diante deste convite para fugir, ele responde, eu me refugio no Senhor. E tinha motivo para que esse conselho fosse dado. Você observa logo nos versículos 2 e 3, o porquê que eles deram este conselho para Davi.
O versículo fala, versículo 2: pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda, para atirar de surpresa contra os retos de coração. Davi, você está correndo perigo de vida. O pessoal está com a arma na mão, está com tudo, na nossa linguagem hoje seria, está engatilhado já, e eles vão disparar de surpresa. Você tem que sair correndo, você tem que ir embora. E eles dizem mais, versículo 3, quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? A ideia aqui deles é, a corrupção tomou conta de tudo, de tal maneira que não tem mais o que ser feito. A época que Davi está vivendo assemelha-se muito à época em que nós vivemos. E por que se assemelha muito? Porque em todas as eras, o homem está presente. E desde que aconteceu o pecado original, o homem é mau, o homem é corrupto. E esta corrupção, ela não é, em muitos locais, não é só pontual. Muitas vezes ela se torna generalizada. Todos acabam adotando um estilo de vida, até às vezes tentando achar o meio de sobrevivência, que acaba prejudicando o outro para continuar vivo. E o que Davi está recebendo aqui é a justificativa do porquê foi dado esse conselho para ele para fugir. Davi, a coisa está feia. Tem gente aí espreitando para te matar. E outros fundamentos, quer dizer, toda a base da sociedade está corrompida. Todos são corruptos. As pessoas são más. O que um justo pode fazer? E aí, meu irmão, eu gostaria de pensar com você exatamente para o tempo que nós estamos vivendo, em que a corrupção está alastrada no mundo. Em alguns locais ela está um pouco mais intensa, em outros menos intenso, mas em todos os lugares a corrupção está presente. O que a gente pode fazer? Eu creio que a gente pode fazer melhor do que Jonas. E eu vou citar Jonas porque a gente está estudando Jonas à noite, terminamos hoje à noite. Devemos e podemos fazer melhor do que Jonas, que ficou enfiado no porão do navio, dormindo. E lá no capítulo 1 ele fez isso, no capítulo 1 ele vai para o navio, fica lá no porão. E no capítulo 4 ele sai da cidade e fica só olhando de longe. Nós podemos fazer mais do que isso. E nós podemos começar pela oração. E refugiar-se no Senhor envolve ter essa confiança plena no Senhor e por isso então interceder. Não só em nosso favor, mas acima de tudo em favor da nação, em favor do mundo, em favor da cidade, do local onde eu estou, da comunidade que eu participo, da cidade, do trabalho onde eu ganho o meu pão de cada dia. A oração é a primeira coisa que eu devo fazer. Eu devo agir dessa maneira para que de fato confirme que eu me refugio no Senhor. Por quê? Porque a coisa está generalizada. Os fundamentos da sociedade estão destruídos pela corrupção. Mas cristãos de verdade nesta mesma sociedade podem fazer toda a diferença. E se o Brasil ainda não está num grande caos, maior diferença ainda já podemos começar a fazer como cristãos, intercedendo pela nossa nação, levando Deus a sério, tendo uma vida correta. E aí vamos só pensar no seguinte: comecemos a ter vida correta nas coisas mais simples, diárias. Lá em casa, vou ser correto, vou ajudar o país a ser correto, já ensinando os meus filhos a não quererem levar vantagem em nada, fazerem o que deve ser feito do jeito que deve ser feito. Receber um troco a mais, vai lá e devolva. Não ser beneficiado por isso ou por aquilo. Estamos visualizando no Brasil agora uma cena muito interessante, né? Essa ajuda que o governo está dando. Milhares de pessoas receberam sem precisar receber. E algumas reportagens estão mostrando pessoas que passam férias em locais paradisíacos e pediram e conseguiram o auxílio, receberam o auxílio e ficaram de boa. Eu tentei, coloquei lá, eu vi uma reportagem que um até diz assim, eu fiz isso de brincadeira, e veio.
Mas também temos aqueles que estão fazendo a diferença, que sem terem pedido, receberam, fizeram o quê? Foram lá e devolveram. E receberam sem terem pedido, porque antes estavam numa lista de pessoas que, de fato, estavam precisando. Mas a pessoa conseguiu um emprego, e aí apareceu esse benefício na conta, ela falou, não, agora eu não estou precisando. Tem mais gente que precisa. E foi lá e devolveu. Isso é coisa que se aprende em casa. Você lá na tua casa pode, por exemplo, começar a ajudar o meio ambiente, que é algo que tem sido alvo de grande corrupção. Quer dizer, se estraga o meio ambiente para se ganhar dinheiro, mas você pode começar a ajudar, por exemplo, fazendo a seleção do seu lixo. Você pode começar a ajudar a partir da tua casa. Saindo da tua casa, você pode ajudar lá no teu trabalho, sendo um funcionário de verdade, do tipo, hora de trabalho é hora de trabalho, e não hora de WhatsApp, de ficar nas redes sociais. Quando não tem nada a ver com o teu trabalho, se não tem nada a ver com o teu trabalho, não é hora de ficar tirando selfie. Não é hora de ficar lá, às vezes de bobeira, quebrando os clipes, entortando os clipes, porque aquilo custou para a tua empresa, para o teu patrão. Simplesmente você pode fazer a diferença onde você está, na cidade. Você pode não jogar lixo no chão. Quando vê, por exemplo, uma vasilha com um pouquinho de água, ir lá e despejar aquela água, pegar a vasilha e colocar num lixo. Porque aquela água parada vai gerar o quê? O mosquitinho da dengue poderá nascer dali, vai picar alguém e vai infectar pessoas. Percebe como são coisas simples, além da oração? Num mundo tão corrupto, daqui uns dias chegam as eleições. Ao invés de infestar as nossas redes sociais com a postagem a favor ou contra, você deve orar e votar com consciência. Não precisa tentar influenciar pessoas, não. Que cada cristão vote baseado na direção que Deus dá e não na influência de um santinho que você vai distribuir. Quer dizer, então, abandone essa prática que é uma prática do mundo. Nós temos arma melhor, oração. Não vote porque alguém vai te garantir um emprego, porque vai fazer a calçada da tua casa, porque vai te ajudar com alguma coisa. Não, olha, pastor, se o pessoal da tua igreja fechar com a gente lá, pode ficar tranquilo que a gente vai sempre estar com vocês. Isso não existe, isso é corrupção. E a gente percebe a corrupção, antes de ser lá em cima, ela já é aqui embaixo. Porque aqueles que estão lá em cima saíram exatamente daqui de baixo. Então, Davi ouve esse conselho, ou estas justificativas para o conselho que ele recebeu. Davi, a coisa está feia, o pessoal está tentando te acertar, e mais, os fundamentos estão destruídos. O que a gente pode fazer? E na verdade essa é uma linguagem muito interessante, porque hoje é mais ou menos assim, todo mundo faz, o que eu posso fazer? Eu vou fazer, não faz diferença. Cuidado com essa ideia, porque pode não fazer diferença aos olhos dos homens, mas faz diferença aos olhos do Senhor. E o restante do capítulo 11 mostra um pouquinho isso. Faz diferença aos olhos do Senhor. Então Davi ouve esse conselho. A justificativa é até, dá para entender o porquê que eles aconselharam Davi. Mas Davi tem uma resposta corajosa, e a resposta dele foi, eu me refugio no Senhor. E aí, no final, a partir do versículo 4 até o 7, ele justifica o porquê que ele se refugia no Senhor. Ele se refugia no Senhor porque o Senhor é soberano. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. E observa aí do versículo 4 até o versículo 7, a repetição da expressão Senhor, o Senhor. Quantas vezes aparece repetidamente o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor. O Senhor prova o justo, depois porque o Senhor é justo. Essas repetições era um estilo de escrita hebraica para enfatizar a ideia, e no caso aqui enfatizar que o Senhor é soberano, e como a gente está aprendendo em Jonas, tudo está nas mãos dele, nada foge a ele.
ao controle dele. Então, quando Davi está dizendo, eu me refugio no Senhor, é porque ele tem essa convicção. E aqui ele está explicando os motivos por que ele tem essa postura de refugiar-se no Senhor. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu. Quer dizer, ele é soberano. Ele está controlando todas as coisas. E mais do que isso, os seus olhos estão atentos. Os seus olhos examinam os filhos dos homens. Quando a gente vê a corrupção, a gente fala, mas será que Deus não está vendo? Até o salmo que a gente estudou, o salmo anterior, o primeiro versículo do capítulo 10 fala isso, né? Senhor, por que o Senhor está longe? Por que o Senhor se esconde? Os discípulos, enquanto atravessavam o mar da Galileia, com Jesus a bordo, começa a tempestade, Jesus está lá no canto, e Jesus está dormindo, e a pergunta dele, Senhor, não te importas que morramos? E aí Jesus levanta e acalma a tempestade. A impressão que eles tinham é que Jesus não estava no barco. Então a gente olha para essa afirmação de Davi, eu tenho certeza que o Senhor é soberano, e mais, ele está vendo tudo. O versículo seguinte diz que o Senhor prova o justo e o ímpio, e odeia o que ama a violência. Hoje a gente diria assim, será que Deus não vê o que esse povo está fazendo? Davi, ao contrário disso, o Senhor está vendo tanto a eles quanto a nós, e julga e examina tanto a eles, prova, né, avalia tanto a eles como a nós. Essa ideia da prova é como que passar pelo fogo para ver o que realmente é precioso, e o que não é precioso queima, é destruído. Então, o Senhor, ele está avaliando inclusive a nós, que nos achamos justos. Na nossa linguagem hoje, ele avalia tanto os cristãos como os não cristãos, para ver o que há no coração. Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. O salmista falou sobre isso. Isto é, o meu coração de cristão pode ter coisa ruim. Davi entendeu isso, meu coração pode ter coisa ruim. Tanto que um dia ele orou, Senhor, perdoa os meus pecados e também aqueles que me são ocultos, que de repente eu não sei, eu não me lembro. O Senhor, conforme Davi, é aquele que prova o justo e prova o ímpio, e odeia aquele que ama a violência. Todo tipo de violência o Senhor reprova. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer chover brasa ou brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. E a parte que lhes cabe será um vento abrasador. E quando Davi cita aqui de enxofre e fogo, nos faz lembrar a punição de Deus sobre Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 19. O que vai sobre aquelas cidades, fogo e enxofre, Deus vai tratar. Nós temos uma certa dificuldade com essa expressão, ou essas expressões de Davi, no trato de Deus para com os ímpios. Mas o versículo 7 deixa claro que o Senhor é o que? Ele é justo. E mais, ele ama a justiça. Nós temos facilidade de aceitar o Deus de amor. Deus ama todo mundo. Isso é verdade, a Bíblia fala que Deus é amor. Mas a outra parte da moeda é que ele é justo. E ele trata o mal. Ele não deixa o mal passar batido. Ele não vai deixar que as pessoas que estão praticando mal se deem bem. E já lembramos de novo aquilo que já falamos aqui. Talvez eu e você não vejamos isto, mas todos haverão de prestar contas diante do Senhor. E isso vale para mim e para você. Eu faço parte de uma comunidade cristã, eu afirmo que sou cristão, eu não sou como aquele pessoal, né, e na verdade essa frase ela é muito farisaica, né, porque a gente encontra lá no Novo Testamento o fariseu falando isso, né, ainda bem que eu não sou como fulano. E aí aquele que estava sendo criticado abaixa a cabeça e ora, Pai, me perdoa, porque eu realmente sou um pecador. Então essa coisa de olhar lá para cima, para a turma lá, vamos pensar aí, que está aí no poder e apontar o dedo, eles são tudo corrupto.
é meio que farisaico, porque você também, com certeza, pisa na bola em algum aspecto, e diante de Deus não há diferença entre eles e você, e entre eles ou eu, naquilo que nós fazemos, que deveríamos fazer corretamente e não fazemos. Eles roubam, eles são corruptos, mas nós também, na nossa relação com Deus, somos certinhos ou somos corruptos também? Ou usurpamos o direito de Deus de controle na nossa vida e deixamos Ele de lado e fazemos aquilo que nós queremos? Percebe? A corrupção diante de Deus é a mesma coisa. Quantos de nós poderíamos investir mais da nossa vida, do nosso tempo para Deus, e falamos assim, não, eu tenho coisa mais interessante para fazer do que investir no reino de Deus, e se volta para o trabalho, se volta para ganhar dinheiro, e o reino de Deus vai ficando. Quanta coisa eu fiz essa semana para ganhar dinheiro, e para quem eu falei do Evangelho? E a ordem de Deus é o que na Bíblia? Vá e ganhe dinheiro, trabalhe bastante, construa um império neste mundo, ou ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Percebe como eu e você somos corruptos também? E quando Deus julgar, Ele vai julgar isso também. Por isso que o texto aqui fala que o Senhor vai provar os justos e os ímpios. E Davi está dizendo, eu me refugio no Senhor porque esse Deus é justo. E tendo essa consciência, eu sei que não só aqueles que estão com o arco na mão, com a flecha já na corda, para atirar em mim e em outra pessoa cujo coração é reto, de surpresa. Ele não vai julgar somente aqueles que têm destruído os fundamentos da boa moral e ética no mundo. Ele vai julgar aos cristãos, ele vai julgar a mim. Eles estão fazendo coisas erradas e Deus sabe disso. E quando eles fazem coisas erradas contra as pessoas, estão fazendo contra Deus. Mas eu também, quando não obedeço ao ID de Jesus, por exemplo, estou fazendo algo contra Deus. Porque pessoas que poderiam ser salvas estão indo para o inferno. E o sangue delas será cobrado das minhas mãos. Percebe como o corrupto lá de cima é igualzinho ao corrupto que está aqui? Deus é justo. Versículo 7, ele ama a justiça. E ele termina com uma nota muito interessante, os retos verão o seu rosto. Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí o salmista responde, o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O Salmo termina fazendo essa lembrança. Quem é que vai entrar lá? Talvez eu e você estejamos batendo no peito. Opa, eu estou garantido. Faço parte da comunidade cristã, eu assisto todos os cultos, vou lá. Sou até dizimista, faço isso, faço aquilo. Cuido desse departamento, ajudo aqui, faço isso, pá. Mas, de repente você não faz isso com o coração inteiro, íntegro. Não faz isso com integridade. Talvez essa justiça você não tenha praticado, fazer o que é correto, justo. E fazer o que é correto, justo, já citamos um exemplo. Ao invés de correr atrás das minhas coisas, correr atrás daquilo que agrada o Senhor. E às vezes eu não estou fazendo isso. Às vezes eu não falo a verdade. Às vezes eu digo que amo a Jesus, mas na verdade o que eu amo é a minha vida. O que eu amo são as minhas coisas. O que eu amo é o sucesso que o mundo pode me dar e não os tesouros que o mundo, que o céu tem garantido para mim, que o Senhor tem garantido para mim no céu. Às vezes a minha boca fala coisas que o meu coração está cheio, mas eu falo escondidinho para que outro irmão não perceba. Mas o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre os filhos dos homens, e isto inclui a você e a mim. Mas o Salmo, de uma forma geral, o que a gente encontrou nesse Salmo, então, foi um conselho que foi dado para Davi. Ô Davi, foge. Por que você deve fugir? Porque, olha, os ímpios estão aí querendo te pegar e mais, está tudo apodrecido, a corrupção está generalizada, a gente não tem mais o que fazer, então, sai correndo. E a resposta de Davi foi, não, eu vou ficar refugiado no Senhor. E por que eu vou ficar? Porque o Senhor é soberano, porque Ele está vendo tudo.
ele vai provar tanto o justo quanto o ímpio, ele vai fazer chover, ele vai punir os ímpios, porque ele é justo, ele ama a justiça. E olha, aqueles que forem retos verão o seu rosto. Quando a gente diz que Davi se refugia no Senhor, ou quando ele diz isso, não quer dizer que ele nunca fugiu. Mas quando ele seguiu para os montes, e várias vezes a gente vai ver ele saindo, né, de algum ambiente e indo para outro, quando ele fez isso foi porque o Senhor orientou que ele fizesse isso. Então, quando a gente segue ou se refugia no Senhor, a gente está dizendo também que a gente vai seguir as orientações dele. E Davi, ao refugiar-se no Senhor, ele seguiu as orientações do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor mandou. No Novo Testamento, você vê, por exemplo, Maria e José com Jesus indo para o Egito, porque Deus falou, vai para o Egito. Quando você volta aos profetas, os profetas dizem para o povo de Israel, não vai para o Egito. O Senhor não quer que vocês sigam para lá, porque lá no Egito vocês foram escravizados. Porém, a José e Maria, o Senhor disse, vai para o Egito. Na época dos profetas, não vai para o Egito. Mas lá na época dos patriarcas, na época lá de José, o povo de Israel foi para o Egito. 70 pessoas foram para o Egito e Deus permitiu que a nação de Israel fosse cuidada no Egito. No final foram escravizados, porém foram cuidados no Egito. Percebe? Orientação de Deus. Não é porque uma vez foi deu certo que na segunda também vai dar certo. Não, orientação de Deus. Mas no caso do Egito, na outra vez que a gente está citando como exemplo, Maria e José foram para lá. Por quê? Por quê? Porque Deus orientou. O que você deve fazer diante das crises ou dos problemas que você tem? Refugiar-se no Senhor e seguir as orientações dele. E a questão é, quando você passa por problemas, o que você está fazendo, como você tem agido diante das dificuldades. Por exemplo, você abre os jornais ou assiste os jornais, e vai uma dica, assista menos jornais, afaste-se um pouco dessa enxurrada de notícias, que a gente vê muita corrupção, muita violência. Você vê hoje que esse medo que tem das enfermidades, ou na verdade de uma enfermidade especificamente, essa pandemia que tem tomado conta do mundo, o medo que tem no seu coração, como que você está lidando com isso? Você está lidando com o ataque de animais. Agora a gente tem, além da pandemia, tem gafanhotos. Como que você lida com tudo isso? Como você lida com as coisas novas desse novo tempo que nós estamos vivendo? Tempo em que as coisas estão tão indefinidas, pessoas que estão incertos nos seus trabalhos, alguns já perderam o emprego. O que vai ser da economia? Como que você está lidando com isso? Para onde você foge? Você foge para a comida? Você começa a comer agora desenfreadamente porque você está mal, está angustiado, o que você faz? Ou você vai para as compras online, não pode sair de casa, mas agora eu só estou comprando, compro. O que você está fazendo? Você está indo para as redes sociais e chorando as suas mazelas lá e colocando um monte de coisa, um monte de posts, tudo para mostrar que você está mal. O que você faz? Vai para a internet, navegar em sites impróprios. O que você faz nesse tempo? Conselho de Davi, refugie-se no Senhor, porque Ele é soberano, Ele é justo, e pode usar a tua vida na vida de outras pessoas, abençoando outras pessoas, de tal maneira que você faça diferença neste mundo. Refugiando-se nele, você vai saber exatamente o que deve fazer, e como deve fazer, quando deve fazer. E é claro, alguns que não têm a Jesus como Salvador, talvez ainda não entendem muito bem o que é essa ideia de ter esse cuidado do Senhor sobre a sua vida. Mas você pode tomar a decisão por seguir a Jesus, reconhecê-lo como seu Salvador, e aí então tê-lo também como Senhor da tua vida, e se refugiar nele, confiar plenamente nele e unicamente nele, e então você também terá condições de, assim como Davi, em meio a um conselho recebido, poder afirmar, não, eu confio no Senhor, porque Ele é soberano, Ele vê tudo, Ele prova a gente, Ele é justo, e não vai deixar sem paga aqueles que precisam receber a punição dEle, receber o tratamento dEle.
Então, que você possa decidir ter Jesus como seu Salvador, decidir ter Jesus como Senhor soberano da tua vida. Belíssimo salmo, que diante dos desafios da vida, você tenha uma resposta corajosa para dar. E a resposta é: eu me refugio no Senhor. Feche os seus olhos e vamos terminar a nossa aula orando ao nosso Deus. Pai, obrigado por esse texto que nos ensina bastante e que possamos, pelo Teu Santo Espírito, colocá-lo em prática, nos refugiando o tempo todo no Senhor e jamais cedendo às pressões do mundo, mas sempre confiando na soberania do Senhor e na justiça do Senhor. Muito obrigado, dê a cada um de nós um restante de domingo, debaixo da Tua proteção e graça. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.